título dessa série, que não é bem uma série, porque ela não vai ser contínua, vai ser esporádica, em episódios assim, é Vidas. E a ideia dessa série é justamente resgatar para mim e para você histórias que às vezes estão meio perdidas. Histórias de personagens bíblicos que, se você cresceu no ambiente de igreja, se você foi criança na igreja, participou de escola bíblica, se você passou a sua vida dentro de um ambiente como esse, seja nessa igreja ou numa outra, provavelmente em algum momento você já ouviu falar a respeito dessas pessoas, pessoas que, mais ou menos conhecidas, fazem parte da história bíblica, fazem parte daquele hall de personagens bíblicos, a respeito dos quais você ouviu falar, talvez na sua infância, na sua adolescência, na igreja. E se você não é de igreja, se você não tem o costume de frequentar uma igreja, talvez está chegando agora, ou já está aqui há algum tempo, mas não teve essa experiência de crescer no ambiente de uma igreja, de ouvir as histórias e tudo, você vai ter a oportunidade, o privilégio de conhecê-las, talvez em primeira mão. Talvez pela primeira vez, ouvir histórias a respeito de personagens bíblicos, alguns bem famosos, bem conhecidos, até mesmo para quem não é de igreja, como Davi, por exemplo, a história de Davi e Golias, quem nunca ouviu falar na história de Davi e Golias, ou mesmo na história de Noé, na história de Moisés, mas não apenas esses grandes heróis, esses personagens super famosos, alguns deles estão virando filme, né? Teve um filme recente sobre Noé, teve um filme recente também sobre Moisés, filme Êxodo, né? Então, não apenas esses grandes personagens, esses heróis famosos da Bíblia, mas alguns menos conhecidos, alguns que fizeram sim grandes coisas e estão na história bíblica e na história talvez do povo de Israel, mas na cultura popular, na cultura geral, não são tão famosos assim, tão conhecidos. E eu estou muito empolgado com essa oportunidade de falar a respeito dessas histórias, porque eu tenho uma convicção pessoal. Não sei se você concorda comigo, mas a gente adora história, não é mesmo? A gente adora ouvir histórias, boas histórias. A gente adora ir para um cinema e ver uma boa história. A gente adora pegar um livro, alguns não gostam muito de livros, né? Mas há quem goste de livros e abrir um livro e ler uma boa história. Há quem goste de ouvir histórias. Eu cresci ouvindo meu avô contar histórias para mim, sempre que eu ia na casa dele, por algum motivo dormia lá. Ele gostava de contar histórias. Ele contava histórias, e aí eu vou denunciar um pouco quão velho eu sou, né? Contava histórias do Monteiro Lobato para mim, né? Então, Visconde de Sabugosa, o Pedrinho, né? Que rolava uma identificação, assim, e tal. Como é que chamava a menina lá, a boneca? Hã? Emília, mas não era essa que eu estava pensando, a boneca de madeira, não era? Narizinho? Não era de madeira? Não, esse é Pinóquio, né? Estou confundindo história, gente? Quem era Narizinho? A menina do nariz, ela não era de madeira. Por que eu achava que ela era de madeira? Não sei, né? Ok. Você vê que eu não prestava tanta atenção assim nas histórias, né? Acho que eu dormia antes dele chegar no final. Mas eu lembro de ouvir essas histórias e eu ficava ansioso por aquele momento de deitar e antes de dormir ouvir meu avô contar uma história. Depois, um pouco mais velho, eu comecei a frequentar a igreja. Então, eu ia para a igreja e ouvia as histórias a respeito da Bíblia. Ouvia as histórias a respeito daquelas coisas fantásticas e eu ficava imaginando na minha cabeça, meu Deus, como será que isso aconteceu? Como é que será que foi ver aquilo? Ver Moisés abrindo o mar e aquele povo todo passando. Ver Noé e a arca. Talvez você, que não é tão habituado ao ambiente de igreja, você pense assim, mas essas histórias são histórias mitológicas. Essas histórias não aconteceram de fato. Isso são invenções, são criações. São como romances, ficções. Isso não aconteceu de fato. Bom, crendo ou não que aconteceu, eu creio, mas crendo ou não, são histórias muito legais de se ouvir, de se imaginar, de se projetar. Você imagina você dentro daquilo, vivendo aquilo. São histórias incríveis. E há algumas outras que são histórias quase tão cotidianas que você consegue se ver dentro delas. Histórias de pessoas normais, pessoas que não tinham superpoderes, pessoas com quem talvez não tenham acontecido grandes milagres visíveis ao menos, né, aos olhos de todos. Pessoas normais como eu e você que tinham seus desafios, suas questões, seus pecados, suas virtudes, seus defeitos, mas que, de alguma maneira, marcaram a história, porque viveram a sua história
dentro de uma história maior. A sua história dentro de uma história escrita, pensada, planejada, sonhada por um Deus que conduz a história, que conduz a minha história e a sua história. E por isso ouvir histórias é tão bom, porque você se conecta e de repente já não é mais uma história distante, já não é mais apenas a experiência de alguém, mas é a sua experiência conectada àquela. E você começa a se colocar no lugar, você começa a tirar princípios que se aplicam ainda hoje para a sua vida. E por isso, eu acredito muito numa frase que um produtor de cinema, não muito famoso do público em geral, mas muito famoso lá nos Estados Unidos, Ed Sabol, ele fala o seguinte: se você me contar um fato, eu acreditarei. Eu aprenderei. Se você me contar uma verdade, eu acreditarei. Mas se você me contar uma história, ela morará para sempre no meu coração. Ela ficará guardada para sempre no meu coração. Porque falar a respeito de fatos, a respeito de conceitos, é interessante, é bom. Mas as histórias é que mexem com a gente. Você talvez não se lembre de muitas coisas que você aprendeu na vida, na escola, na faculdade, até mesmo na igreja, mas você se lembra de boas histórias, você se lembra de algo que alguém fez por você, você se lembra da maneira como você foi tratado numa situação específica da sua vida, de alguém que te ajudou, de alguém que interferiu no momento que você precisava, você se lembra de histórias que talvez você nem tenha participado, mas que alguém contou para você e marcou a sua vida naquele momento, porque você se identificou com ela. Então, histórias têm esse poder. E o que nós queremos nesses episódios avulsos é contar histórias. Não é necessariamente trabalhar um grande tema da vida cristã, de uma espiritualidade, ou mesmo de uma doutrina bíblica, mas nós queremos contar histórias e aprender com elas, e sonhar com elas, nos identificarmos a elas. E de repente essa história pode mudar a sua maneira de enxergar a sua história hoje mesmo. Então eu quero começar apresentando para vocês nosso personagem, nosso primeiro personagem dessa série Vidas. E é um cara que teve uma vida incrível. O nome dele é Neemias. Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, talvez você já tenha lido a história dele na Bíblia. Neemias é um livro do Antigo Testamento, bem no início ali ainda, você encontra, depois dos 5 primeiros livros, que são a lei judaico, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros escritos por Moisés. Você entra numa sequência de livros e logo você chega num conjunto de 2 livros que originalmente eram um livro só, eram separados didaticamente. O livro de Esdras e o livro de Neemias. E em que momento da história essa história específica acontece? Acontece no momento em que o povo de Israel, a respeito do qual gira todo o Antigo Testamento, o povo escolhido por Deus, o povo que tinha sido separado por Deus desde o início, para servi-lo, para conhecê-lo e para proclamá-lo para as outras nações. O povo de Israel se encontrava escravo, exilado, num império chamado Império Babilônico. Esse império havia derrotado o império anterior, que dominava o mundo na época, o Império Medo-Persa. E o Império Babilônico, então, se estabeleceu como uma grande potência do mundo naquela época. E um rei chamado Nabucodonosor, um nome muito legal para você colocar nos seus filhos, estabeleceu ele levou, na verdade, muitas pessoas de Judá, da terra de Judá, para a Babilônia. Muitos desses foram exilados, outros foram mortos no conflito, e restou lá uma meia dúzia de pessoas. Ficou um grupo bem pequeno, morando ainda em Jerusalém, habitando a terra de Judá, mas um povo completamente abandonado, à mercê da própria sorte, porque afinal um novo império havia se levantado e dominado todo o mundo conhecido da época praticamente, e levado a grande maioria, todos os nobres do povo de Judá foram levados para o exílio na Babilônia. E é aí que entra, por exemplo, a história de Daniel. Se você conhece a história de Daniel, dos seus amigos, Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel jogados na fornalha de fogo ardente, tudo aquilo se dá num contexto em que eles, Daniel, seus amigos, haviam sido levados como escravos para o Império Babilônico. E a história conta, não apenas a Bíblia, mas a história geral conta, que os judeus foram escravos durante 70 anos,
desse império babilônico. E durante esse tempo, então, o que aconteceu? A cidade de Jerusalém, o povo, a terra do povo judeu, ficou abandonada. Algumas pessoas continuaram morando lá, mas os muros foram destruídos e a muralha da cidade tinha uma importância enorme naquela época, porque era a maneira de se proteger dos ataques dos inimigos. A muralha foi destruída, o templo foi destruído, não havia mais a nação de Israel como Estado. Eles eram agora um povo misturado numa outra cultura, uma cultura dominante, opressora. E então é nesse cenário que surgem esses dois personagens, Esdras e o nosso personagem principal de hoje, Neemias. Começa então um movimento, Deus se revela de uma maneira sobrenatural ao rei Ciro. E aconteceu alguma coisa. Levanta então esse rei para libertar o povo, para permitir que uma leva de judeus regresse à sua nação, inicialmente com a intenção de restaurar o templo, de reconstruir o templo que havia sido destruído, para que então o povo pudesse voltar a adorá-lo, pudesse voltar a prestar culto a Deus. E então vai um primeiro grupo liderado por um homem chamado Zorobabel, e começa a reconstrução desse templo, e eles começam o trabalho, mas logo surge oposição, os inimigos se levantam, as nações vizinhas olham e falam, puxa, se eles reconstruírem o templo, logo eles vão querer reconstruir a cidade, e então eles serão novamente uma nação forte. Eles conheciam as histórias a respeito do que Deus já havia feito por aquele povo no passado, e eles não queriam permitir que aquilo acontecesse. Então se levanta oposição, a obra para, tem várias interrupções. E nesse contexto em que o templo está sendo reconstruído, nós entramos na história de Neemias. Neemias era uma figura cujo nome já simboliza muito do que a sua história representará. E é interessante isso. Na Bíblia você repara que há muitas pessoas cujos nomes significam exatamente as vidas que elas viveriam. Nomes com um significado, uma carga profética. E o nome de Neemias tem um significado. O nome de Neemias significa Deus consola, o Senhor consola. E justamente isso que Deus fez por meio desse homem. Usou Neemias para trazer consolo, para trazer restauração para a nação de Israel num tempo de provação, num tempo de exílio, num tempo muito, muito difícil da história daquela nação. Bom, Neemias, além de ter esse nome com esse significado, ele tinha uma função muito especial no contexto daquele império. Nesse momento em que Neemias surge, o Império Persa já havia se levantado e derrotado o Império Babilônico. Então, inicialmente, Israel foi levado ao cativeiro pelo Império Babilônico, mas agora era um povo escravo do Império Persa, cuja capital era Suzã, uma cidade que está lá hoje no Irã, localizada no Irã. E então, Neemias, nesse contexto, servia como copeiro do rei do Império Persa. Veja que situação. Um judeu, alguém que fazia parte de um povo escravo, de um povo que estava no exílio, ocupava a posição de copeiro do rei do império que o dominava. Você pensar assim, ele era o copeiro, ok, grande coisa, é um bom papel para um escravo. Mais ou menos. Porque nesse contexto, dizem os historiadores, que o copeiro tinha uma função muito, muito importante, muito especial. O copeiro era responsável por provar as comidas que o rei comeria, as bebidas que o rei beberia, antes que o rei efetivamente comesse e bebesse. Ou seja, se houvesse uma tentativa de envenenamento do rei, quem é que morria? Nosso amigo copeiro, no caso Neemias. Então olha que trabalho legal, né? Você pensa assim, legal, ficar na degustação, só aqui, né, salgadinho, croquete, né, no caso do Guta seria uma coxinha, quem sabe, né, o rei vai comer, você dá uma provadinha antes, legal, bacana, toma um vinhozinho, só que ser rei do maior império da época não era uma posição exatamente muito segura, e ser copeiro desse rei era bem menos seguro ainda. E Neemias exercia essa função, ele tinha esse trabalho. E nós entramos na história de Neemias por volta do ano 445 a.C. Só para vocês terem se situarem historicamente, Israel sai do Egito, o êxodo acontece no ano 1400 a.C. Então nós estamos falando de 1000 anos depois de todo aquele movimento de Moisés levando o povo para o deserto, o mar se abrindo, e toda aquela caminhada no deserto até que o povo chegasse na Terra Prometida. Nós estamos falando de um salto de 1000 anos na história.
o povo se estabeleceu, conquistou a terra, derrotou os inimigos, se estabeleceu como uma nação, e depois teve essa experiência de 70 anos novamente como escravos, novamente exilados, distantes da sua terra. E Neemias surge então na nossa história. Nós vamos começar aqui no capítulo 1, logo no início da história dele, vendo o que essa história nos conta. Olha só, Neemias capítulo 1, verso 1. No mês de Quisleu, o calendário judaico é diferente do nosso calendário normal. Então, o mês de Quisleu pega aí os meses de março e abril, como se fosse ali metade de março, metade de abril, tá? Só para você se situar. Então, eu estou falando, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, que era a capital do Império Persa nessa época, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então veja o cenário. Neemias está em Suzã, a capital do Império Persa, distante da sua terra de origem, do seu povo. Lá havia restado apenas um pequeno remanescente, pessoas que continuaram morando lá, basicamente só os pobres, as pessoas que foram descartadas pelo Império, que não tinham valor talvez como escravos, não tinham valor para serem levados para o Império dominante, foram deixadas lá. E então, um dos seus irmãos, Anani, junto com um grupo de pessoas, veio lá de Jerusalém, de Judá, para a capital Suzã, e traz notícias para Neemias a respeito de como estavam as coisas por lá. Então, Neemias pergunta a respeito dos judeus e a respeito de Jerusalém, e eu adoro essa ordem em que ele faz as perguntas. Porque, perceba, ele pergunta primeiro sobre as pessoas e depois sobre a cidade. A cidade estava no coração dele, o templo, os muros, como eles estão. Mas antes de saber de estruturas, antes de querer saber sobre edificações, construções, o coração dele estava preocupado com as pessoas. Como estão os judeus e como está Jerusalém. E eles me responderam: olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas destruídas pelo fogo. O relatório não podia ser pior. Neemias vai àqueles homens cheios de expectativa. Olha, como é que está a situação? Provavelmente cheio de saudade, cheio de desejo de retornar à sua terra, já há quase 70 anos como escravo, exilado. Por mais que ele morasse no palácio, por mais que ele servisse ao rei, que ainda era uma condição privilegiada para um escravo, aquela não era a sua terra, aquele não era o seu povo, as pessoas não serviam ao seu Deus. Então ele tinha saudade, ele tinha expectativas. E quando ele pergunta, a resposta que ele ouve é de completa desolação. As pessoas estão passando por sofrimento, por humilhação, os muros estão destruídos, nós estamos completamente à mercê de quem quiser fazer o que quiser conosco. E o templo foi destruído, os muros foram destruídos e as portas queimadas. E o texto diz que quando Neemias ouve essas coisas, e veja, ele conta a história na primeira pessoa, ele está narrando a experiência dele, o que ele sentiu naquele momento. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. A primeira atitude que Neemias toma ao ouvir aquelas notícias é chorar, porque o coração dele estava naquele lugar, o coração dele estava com aquelas pessoas. E quando ele recebe notícias tristes, notícias de destruição, de morte, o seu coração sente aquilo, o seu coração se deixa arder por aquilo. Não é uma pessoa insensível, não é uma pessoa distante, não é alguém que diz: ok, eles estão sofrendo lá, mas eu, graças a Deus, estou bem aqui, estou no palácio, tenho uma profissão um pouco arriscada, é verdade, mas recebo aqui um adicional de periculosidade, né? Então está tudo certo, como uma comidinha do rei, tomo um vinhozinho, estou bem. Não! É alguém que se compadece, é alguém que chora, é alguém que se coloca no lugar daquelas pessoas e deixa o coração sofrer, gemer, se coloca em oração, se prostra diante de Deus, por não se conformar com aquilo.
Então a história vai contando a oração que ele faz. Nós não temos tempo para ler tudo, eu queria ler a história inteira para vocês, contar tudo. São 13 capítulos, você lê isso rapidinho. Você tirar essa semana para ler a história de Neemias, te garanto que você vai curtir pra caramba. Mas eu vou ter que dar alguns saltos aqui. O capítulo 2 começa dizendo assim: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Então aqui a gente deu um salto de 4 meses na história, para vocês se situarem. Depois de receber aquelas notícias, 4 meses depois, veja só onde está Neemias agora. Na hora de servir o vinho ao rei, então eu levei ao rei. E eu nunca antes tinha estado triste na presença dele. Veja que copeiro legal. Ele nunca tinha estado triste na presença do rei. Ele ia servir o vinho para o rei todo feliz, todo alegre, de bem com a vida. Provavelmente curtia um papo lá com o rei, pá. Só que aqui ele diz: olha, eu nunca tinha estado triste, e por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Dá vontade de amassar esse rei, gente? Olha que bonitinho esse rei. É uma fofura esse rei Artaxerxes, né? Com esse nome também tinha que ser um rei fofo, né? Artaxerxes. Não consegue pensar num rei mau com esse nome, Artaxerxes. Mas ele olha para Neemias e fala assim: cara, você todo dia vem aqui me servir, você vem feliz da vida, você conta histórias, você está feliz, você conta uma piadinha, você faz uma gracinha e tal, e hoje você chegou aqui e você está triste, você não está doente. Se você estivesse doente, você tinha pegado atestado. Você veio trabalhar, então que você está bem. Mas seu coração deve ter algum problema, porque você não está normal. Você vê que era um cara que, mesmo escravo, mesmo exilado, mesmo distante do seu povo, servindo ao rei, o maior símbolo da opressão, o maior símbolo da dominação que aquele povo sofria naquele momento, ainda assim tinha um semblante feliz, ia trabalhar de bem com a vida, leve, a ponto de um dia estar triste e isso ser percebido pelo rei. Que rei vai dar importância se o escravo que serve o vinho para ele está feliz ou está triste? Mas Neemias vivia uma vida tão contagiante, tinha um semblante tão cheio de alegria, de vida, que no dia em que ele esteve triste pela primeira vez, isso foi percebido pelo rei. Não é impressionante isso? Acho muito massa. Essa tristeza só pode ser do coração. Então, o que ele faz? Olha só o que ele diz. É muito legal porque ele está falando a respeito dele mesmo. E olha o que ele confessa. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Eu acho massa isso, porque eu penso que se eu fosse escrever uma história a respeito de mim mesmo, eu pularia a parte que eu estava com medo. Eu ia direto falar assim: ó, eu cheguei para o rei, falei isso, falei aquilo, tal, resolvi o problema. Mas o cara é tão sincero, tão transparente, que ele diz assim: olha, aí eu vou contar agora uma parte da história para vocês, que talvez eu não me orgulhe muito, porque assim, eu estava com muito medo. Eu estava morrendo de medo. Eu fui falar com o rei, mas eu estava tremendo. Então eu fui à presença dele. Eu estava com medo, mas eu fui. E eu disse para ele que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Como é que eu poderia estar feliz sabendo dessa situação? Sabendo que o meu povo está escravo, sabendo que a minha cidade, a cidade onde os meus pais estão enterrados, a cidade que é a cidade de Deus, a cidade onde nós adorávamos a Deus, onde servíamos a Deus, está destruída. Muros destruídos, portas queimadas. Eu não posso estar feliz. Desculpe, rei, mas eu realmente não estou feliz hoje. E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Você já imaginou se todos nós vivêssemos uma vida tão contagiante, tão cheia de alegria, tão impactante para as pessoas que convivem com a gente, para os nossos chefes, os colegas de trabalho, de faculdade, que as pessoas tivessem esse nível de disposição a nosso respeito? Já imaginou se cada um de nós vivesse de uma tal maneira que seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, percebessem de fato quando você não está normal, quando você não está irradiando a alegria, comunicando
aquele ânimo pela vida e se dispusessem a atender e fazer o que fosse preciso para que você voltasse a ser aquela pessoa. Neemias era assim. Neemias vivia essa vida, e por isso ele teve essa abertura. Por isso o rei se volta para ele, para um escravo. O rei do império dominante da época, o maior império da época, se volta para um escravo e diz a ele: o que você quer pedir? Eu estou disposto a te atender. E então, no verso 4 diz: então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Eu adoro isso, porque Neemias está no meio de uma audiência com o rei. Ele não estava numa audiência, ele foi servir o vinho apenas, mas de repente aquilo se transforma numa audiência, numa oportunidade de fazer uma solicitação formal ao rei, ao seu senhor. E ele ora, ele está diante do rei, mas provavelmente em silêncio, provavelmente em pensamento, no coração, ele ora. Ele diz: Senhor, essa é a minha hora, essa é a minha chance, esse é o momento de eu poder fazer alguma coisa pelo meu povo. Me dá sabedoria, me ajuda a aproveitar essa oportunidade. Então ele ora, provavelmente uma oração de 1, 2 segundos, afinal, quanto tempo você pode ficar em silêncio depois que o rei te faz essa pergunta, né? Ficar parado na frente dele, vamos ver, o que eu posso pedir para você? Um quarto melhor, uma folga aos sábados? Não, você tem que responder, o rei te perguntou, você tem que responder. Provavelmente em 2, 3 segundos ele faz uma oração silenciosa na sua mente, no seu coração, e então responde ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Cara, isso é demais. Isso é demais porque Neemias não era arquiteto, Neemias não era engenheiro, Neemias nem pedreiro era, Neemias era copeiro. O que é que Neemias sabia a respeito de construção de cidade? O que é que Neemias sabia para poder chegar diante do rei e falar: olha, é verdade, eu estou triste mesmo, eu tenho um pedido a te fazer. Eu quero voltar para a minha cidade, fazer uma expedição para lá e reconstruir a minha cidade. A cidade que o império que antecedeu o seu império destruiu. A cidade onde o povo que você está escravizando hoje morava e adorava ao seu Deus. Vocês conseguem perceber a ousadia desse cara? Vocês conseguem perceber a visão desse cara? Conseguem perceber o amor que ele sentia por aquele lugar e por aquelas pessoas, a ponto de se colocar diante do rei e dizer: eu quero ir para lá. Diante de uma situação de escravidão, de exílio, a posição dele era muito confortável. Eu estou no palácio, eu estou servindo ao rei, mas eu estou disposto a arriscar tudo. Eu estou disposto a abrir mão de tudo, porque eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso. Eu não posso ouvir que as coisas estão como estão, na cidade de Deus, na minha terra, com o meu povo, e simplesmente não fazer nada. Eu quero ir e eu vou reconstruir aquela cidade. Às vezes a gente tem uma ideia de compaixão, que é uma ideia que não tem nada a ver com compaixão. Às vezes você ouve uma notícia, você lê no jornal, vê na televisão, vê na timeline do Facebook, com uma foto como a que nós vimos nesses últimos dias de um menino sírio, um refugiado, aliás, uma criança, né, com sua família tentando refúgio por causa da guerra na Síria, morta na beira de uma praia na Turquia. E então o mundo todo se comove. Então você talvez chore, você talvez até compartilhe aquilo no seu Facebook. E instantes depois a sensação é de que já fiz algo a respeito. Talvez naquele momento fiz uma oração, naquele momento eu compartilhei a foto e coloquei uma mensagem no meu Facebook dizendo: isso é um absurdo, nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. Mas você segue a sua vida, não é mesmo? Porque eu sou assim, eu sigo a minha vida. Eu acho que você é assim também. Na maioria das vezes a verdade é que a gente segue a nossa vida, a gente desliga a televisão, a gente desliga o celular e vira para o lado e dorme feito anjos. Isso não é compaixão.
Compaixão não é se emocionar com uma notícia triste, não é talvez até chorar diante de um fato lamentável, de uma guerra, de um conflito, de mortes, de pessoas necessitadas. Compaixão é atravessar a rua e fazer alguma coisa. Compaixão é ir e fazer alguma coisa. É como a parábola do bom samaritano. Os religiosos passam por um homem que havia sido assaltado, havia sido ferido, estava quase morto, e não fazem nada. E vem aquele homem e não fazem nada, e ignoram. Talvez no coração deles tenham sentido algum tipo de sentimento. Puxa, que pena, olha o estado desse homem, olha que tristeza, olha que situação lamentável. Mas seguem a vida. Até que alguém vai lá e faz alguma coisa. E foi o que Neemias fez. Ele disse: Rei, eu estou sim triste porque há um povo e há uma cidade que estão no meu coração e que estão destruídos, que estão abandonados, que estão humilhados. E eu não posso mais aguentar, eu não posso mais simplesmente ouvir a respeito e não fazer nada. Eu quero ir para lá. E eu quero reconstruir essa cidade. Eu quero fazer alguma coisa. Então, o rei disse: vai. E ele não disse apenas: eu quero ir. Ele foi ousado e disse para o rei: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero cartas para os governadores da região para que eu possa atravessar em segurança. Eu quero um apoio militar, eu quero recursos, eu quero que o Senhor me encaminhe também uma carta para que eu peça madeira para um governador de uma região que tem bastante madeira, para que eu possa reconstruir os muros. E o rei atende às solicitações. E Neemias vai. Nós damos um salto aí para o versículo 10, ainda do capítulo 2, que mostra que a vida real não é tão fácil e tão bonita quanto às vezes as histórias contam. Que diz que Sambalate, mais um nome bonito aí para você anotar, Sambalate, o Horonita, e Tobias, oficial amonita, que eram oficiais governantes de regiões ali próximas de Judá, de Jerusalém. Ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Se você continuar lendo essa história durante a semana, você vai ver que esses caras perturbaram o tempo inteiro. Neemias vai para lá e começa a obra de reconstrução, e esses caras ficam o tempo inteiro importunando: ó, isso não vai dar certo, vocês não vão conseguir, isso aí é tudo ruína, essas pedras aí não servem para nada, vocês não vão conseguir fazer nada com isso, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Até que chega um momento em que eles mandam uma carta para eles, para Neemias e para toda a equipe de trabalho que ele construiu, porque ele foi para lá e nomeou pessoas para funções, ele estabeleceu a rotina de trabalho, a jornada de trabalho, as pessoas se envolveram, todo o povo assumiu o desafio de reconstruir os muros da cidade, que era a primeira tarefa importante para que a cidade voltasse a ser uma cidade de fato, protegida, cercada, com limites, com fronteiras. E Neemias começa o trabalho. E esses caras, então, numa última tentativa de fazer aquilo parar, de fazer aquela obra dar errado, eles mandam uma carta e falam: olha, a gente precisa que você venha para uma reunião aqui com a gente, que você saia, nos encontre em tal lugar. E eles mandam essa carta por várias e várias vezes, e em todas elas, a resposta de Neemias é essa que está no capítulo 6, verso 3. Enviei mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? Um cara completamente focado, um cara completamente comprometido com uma causa que fez o seu coração arder, uma causa que o fez, sim, no primeiro momento, tentar não cair aqui, sentar e chorar, e se colocar diante de Deus, talvez pensando: como nós chegamos nessa situação? E o que eu, um copeiro, posso fazer a respeito disso? O meu coração sofre, eu choro, eu lamento, mas será que existe mesmo alguma coisa que eu possa fazer? Mas um homem que no momento em que ouviu a resposta de Deus, no momento em que foi desafiado por Deus para se levantar e fazer alguma coisa, se levantou e fez alguma coisa. E liderou um projeto que mudou para sempre a história daquele povo. E no momento em que a oposição se levanta, no momento em que os inimigos se levantam, no momento em que alguém se levanta, talvez na sua vida, diante de algum projeto que você tem hoje, de um propósito que você estabeleceu diante de Deus,
de um sonho que você tem lutado para construir. Pessoas que se levantam para te dizer, não vai dar certo, para te desanimar, para puxar seu tapete, para falar, cara, você não tem os talentos, você não tem os dons, você não é capaz, não vai funcionar, isso nunca vai dar certo. Ter a postura de Neemias de dizer, eu estou numa grande obra, cara, e nada vai me parar. Não tem nada que você diga, não tem nada que você faça, você pode tentar o que você quiser, eu sei qual é a minha causa, eu sei por que eu estou trabalhando, eu sei para que eu estou trabalhando, e não tem nada que vai me impedir de chegar lá, porque eu estou servindo um propósito muito maior do que essas suas intenções, de frustrar os meus planos, e mais, de frustrar os planos de Deus para a minha vida. Nada pode frustrar os planos de Deus para a nossa vida. Por que parar a obra e ir me encontrar com vocês? Às vezes a gente se distrai tanto, né? A gente começa um projeto, a gente estabelece um sonho, um alvo, uma meta, e a gente vai, trabalha. Aí a primeira dificuldade que surge, o primeiro desafio, a primeira oposição, a primeira pessoa que diz vai dar errado, primeiro não que você recebe de um cliente, de um colega, de um professor, primeiro concurso que você não é aprovado, aí você já desiste, você desanima, nada dá certo, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim. Esse cara está cercado de inimigos por todos os lados, chega numa cidade, só tem ruína, pedra velha queimada, e ele junta a galera lá, fala, galera, é o seguinte, agora a partir de hoje todo mundo aqui é pedreiro, certo? Eu era o copeiro real, mas agora eu sou pedreiro. Então, todos nós vamos pegar essas pedras, vamos pegar essa madeira, e a gente vai dar um jeito de fazer um muro aqui. Uma muralha. E mais, esses caras começaram a tentar mesmo fazer planos para atacar, literalmente atacar e matar as pessoas. E então chegou um ponto da obra em que eles tiveram que se dividir em duas equipes, dois times. Um time construía, o outro time ficava armado do lado. Porque eles falaram, se os caras vierem atacar, a gente se defende, mas não vai parar a construção por medo. A gente não vai parar o que a gente tem que fazer para ficar com medo deles. Então, metade constrói, metade fica armado. Versículo 15 do capítulo 6. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Esse muro estava destruído há mais de um século. Em 52 dias ele estava pronto. Qual é a conclusão de Neemias? Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Porque ninguém reconstrói uma muralha em 50 dias. Ninguém reconstrói uma muralha tendo que dividir os poucos trabalhadores que você tem em dois times, um para ficar armado, só vigiando, para ver se os inimigos vêm atacar. Mas Deus era com eles. Essa ideia não era dele, era de Deus. E Deus os capacitou para irem até o fim. Neemias termina a sua história no capítulo 13, verso 30, última frase do livro de Neemias. Ele diz a Deus o seguinte: em tua bondade, ó Deus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, em tua bondade. Um reconhecimento de alguém que sabia que tudo o que havia feito, a conclusão daquele trabalho incrível, mesmo com tanta oposição, com tantas dificuldades, tudo o que ele havia feito não era mérito dele, não tinha a ver com ele, não tinha a ver com as suas capacidades, mas tinha a ver com o Deus a quem ele servia. Alguém que um dia deixou o seu coração arder por uma causa, e se entregou a essa causa. E disse, eu não vou ficar aqui apenas contemplando, eu não vou apenas chorar a respeito do que está acontecendo, eu não vou apenas lamentar, eu não vou apenas sequer orar, o que já é muito bom, e a nossa oração tem um poder incrível, e deve ser a nossa primeira arma. Mas há momentos em que Deus nos pede mais, há momentos em que Deus diz, ok, você já orou, ok, você já chorou, ok, você já jejuou, mas sabe de uma coisa, eu preciso de alguém que vá lá e faça alguma coisa. Eu preciso de alguém que meta a mão na massa e construa um muro, às vezes literalmente. Eu preciso de alguém que vá em busca das pessoas que estão perdidas e diga a elas que há esperança. Eu preciso de alguém que vá trabalhar com um semblante cheio de alegria, tanta alegria, que no dia que você não está alegre, as pessoas te perguntam, tem algum problema?
Preciso de pessoas que entendam que foram criadas para causas maiores do que si mesmas e estão dispostas a abrir suas vidas, entregar suas vidas a essa causa e pagarem o preço de irem até o fim. Neemias hoje é estudado por pessoas de fora do ambiente de igreja, de fora do ambiente cristão, como um exemplo de liderança. E era um copeiro. Mas não há limites para uma pessoa que se coloca à disposição de um Deus para quem não há limites. Qual é a sua causa? O que faz o seu coração arder? O que tira o seu sono e te faz chorar? E talvez hoje Deus esteja te pedindo, ei, tá bom de chorar já. Agora eu quero que você levante e faça alguma coisa. O que mexe com você? O que tira a sua paz? Que contexto, que realidade, que pessoas ao seu redor você olha e diz, cara, não é possível que as coisas fiquem desse jeito, não é possível que ninguém faça nada a respeito disso. Talvez você culpe o governo, talvez você culpe a igreja. E diga, a igreja não faz nada, como é que pode essas pessoas sofrendo e ninguém faz nada? Como é que pode essas pessoas que não têm Jesus ainda e ninguém faz nada? Hoje é o dia em que talvez Deus esteja dizendo, ei, eu preciso de um Neemias. Eu preciso de alguém que chore, jejue, lamente, ore, mas chega um ponto em que precisa de alguém que se levante e vá. E coloque a mão na massa, suje a camisa, suje a roupa, rasgue as calças. Porque se ajoelhou para servir, porque se envolveu com as pessoas, porque abraçou as pessoas, porque chorou com elas lá onde elas estão e fez alguma coisa por elas. As amou, de verdade, na prática, não no Facebook, não no Twitter, mas de verdade. Qual é a sua causa? Eu decidi viver por uma. 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu decidi que eu viveria para conhecer Jesus e torná-lo conhecido. Custasse o que custasse, fosse o preço que eu tivesse que pagar, não importava o que eu tivesse que abrir mão na minha vida, eu viveria por essa causa. E eu tenho tentado, pela graça de Deus, e eu tenho muito o que melhorar. Eu estou muito longe do que eu quero ser e do que eu sei que Deus quer que eu seja. Mas eu não vou retroceder enquanto eu não entender que eu cumpri a missão que Deus me deu. Eu quero te convidar a encontrar a sua causa. Eu quero te convidar a se juntar a essa causa. Porque você já pensou o que nós podemos fazer juntos? Você já imaginou o que Brasília pode se tornar se cada um de nós decidir viver por essa causa? Um homem, escravo, copeiro, teve a ousadia de se colocar diante do homem mais poderoso do seu tempo e dizer, eu quero ir, eu quero reconstruir a minha terra, reconstruir a minha cidade, devolver dignidade à minha nação. O que 200, 300 jovens podem fazer por um país que precisa tanto de líderes, de pessoas que se disponham a deixar o coração arder por uma causa e liderarem, influenciarem. Onde estão? Onde estão? Onde Deus te colocou? Quero orar por você hoje. Senhor, te agradeço, Pai, por essa noite. Obrigado pelo privilégio que nós temos, Pai, de juntos aqui buscar te conhecer, buscar aprender do Senhor, te adorar, te servir. E eu te louvo especialmente, Pai, pelo privilégio que o Senhor me deu de poder viver por essa causa, Senhor, e ter o meu coração ardendo por isso. Senhor, o meu desejo, tudo o que eu quero da minha vida, Deus, é cada vez mais conhecer o Senhor Jesus e proclamá-lo, anunciá-lo, torná-lo conhecido, não apenas com palavras, não apenas com um discurso, mas com a minha vida, com a minha maneira de amar, com a minha maneira de agir, com a minha maneira de falar com as pessoas, de tratar as pessoas, dentro da minha casa, com a minha esposa, com as pessoas com quem eu me relaciono, no meu pequeno grupo,
e especialmente, Senhor, com aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Eu quero ser o Senhor Jesus para elas, eu quero mostrar o seu caráter, eu quero mostrar a tua vida em mim. Eu te agradeço porque o Senhor colocou a tua vida em mim, e o Senhor permite que eu viva essa vida. E Pai, eu te agradeço pela vida de cada jovem aqui, cada um, Pai, que já entendeu isso e tem vivido por essa causa, cada um que tem no seu coração hoje uma causa muito específica, e tem dedicado o seu tempo, seus dons, seus recursos, sua vida, para viver por essa causa. Eu peço, Deus, que aqueles que já têm isso hoje, Pai, sintam um renovo na paixão, no amor, na compaixão, pelas pessoas, Deus, que sofrem, por aqueles que precisam de nós, por aqueles que ainda não te conhecem. Eu peço, Deus, que o Senhor os levante hoje, e os tire talvez de uma posição de inércia, de acomodação, de apenas choro, de apenas lamento, para uma posição de ação, uma posição de atitude verdadeira, que demonstre amor, uma atitude que mude vidas e realidades, Pai. E aqueles, Deus, que talvez estejam aqui hoje, mas ainda não têm no seu coração uma causa pela qual viver, para a qual se entregar, se lançar, talvez tenham vivido apenas para si mesmos, talvez tenham limitado a sua visão a coisas pequenas, Senhor, a coisas que o Senhor pode dar sim, de verdade, mas o Senhor tem tão mais, o Senhor tem planos tão maiores. Deus, eu peço que esses jovens hoje se encontrem com os seus destinos, se encontrem com as suas causas, se encontrem com a causa que o Senhor planejou e sonhou para cada um deles, e que daqui, Senhor, saiam líderes para essa nação, saiam líderes que vão transformar a realidade de Brasília, do Brasil e do mundo, Pai. Saiam daqui pessoas, Pai, comprometidas a acabar com a fome, pessoas comprometidas a acabar com a miséria, com a pobreza, pessoas comprometidas a pregar o Teu Evangelho, pessoas comprometidas, Pai, a serem a resposta que o nosso país e o mundo precisam, num tempo tão confuso, Pai, num tempo de tantas crises, de tanto sofrimento. Nós queremos ser a resposta, nós queremos ser Neemias na nossa geração, Deus, pessoas que se levantam e depois de orarem, chorarem, lamentarem diante do Senhor, vão e fazem alguma coisa por alguém, e que o Senhor nos dê o privilégio, a graça de sermos instrumentos, Pai, para levar esperança, para levar salvação, para levar transformação. E usa-nos, Deus, para mudar. Se nós não pudermos mudar o mundo inteiro, Pai, usa-nos para mudar a vida de alguém, usa-nos para mudar a vida das pessoas que estão perto de nós. Mas eu creio que o Senhor tem grandes planos para a nossa vida, e eu creio que essa noite pode ser a noite em que corações serão marcados, vidas serão incendiadas, Pai, para saírem deste lugar comprometidas contigo, comprometidas por mudar pessoas, realidades, contextos, porque o Senhor nos chama para fazer muito mais do que nós nos consideramos capazes, muito mais, Pai, do que nós enxergamos ser possível com as nossas mãos, com a nossa força. O Senhor nos chama para ir em Teu nome, o Senhor nos chama para fazer o impossível. Então dá-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis, no pouco ou no muito, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer hoje, onde estamos. Dá-nos a graça de liderarmos a mudança que as pessoas ao nosso redor precisam, que a nossa cidade precisa, que o nosso país e o mundo precisam. Eu oro assim e assim abençoo, Pai, a vida desses jovens em nome de Jesus. Amém.